Livro de Ezequiel. Capítulo 20. E aconteceu, no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová, vós vindes consultar-me? Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias? Faze-lhes saber as abominações de seus pais. E dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi a Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia, levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel e é a glória de todas as terras. Então, lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então, eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante as quais os fiz sair. E, contudo, eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir nem os consumir no deserto. Mas disse-o a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados. Por isso, eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais os fiz sair. Também levantei a mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras. Porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados,
e os seus olhos iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para os assolar, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, ainda nisto me blasfemaram vossos pais, e transgrediram contra mim. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantar a mão, para lhe dar, então, olharam para todo outeiro alto e para toda árvore frondosa, e sacrificaram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, e puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este, aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamá, até ao dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações. E, quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos, até este dia? E vós me consultaríeis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis. E o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. E separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós ante os olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a mão, para dar a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová:
Eis que acenderei em ti um fogo que em te consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes, com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até ao norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então, disse eu: Ah, Senhor Jeová! Eles dizem de mim: não é este um dizedor de parábolas?